noite para vocês. Meu nome é Jean. Eu vou estar aqui com vocês nessa disciplina de desenvolvimento de aplicações web 2. Ela é uma disciplina aí, provavelmente sequencial à disciplina que vocês tinham no último semestre, né? Desenvolvimento de aplicações web 1 que vocês tiveram com a Cíntia. Então, nós vamos ter as aulas, elas vão ser totalmente práticas, então bem focadas no desenvolvimento, etc. E antes da gente começar, eu queria passar para vocês uma noção de como que a gente funciona aí, as nossas arquiteturas para a internet, etc., para que a gente tenha um entendimento inicial antes de iniciar mesmo o desenvolvimento em si. Então, eu vou pegar aqui o Paint aqui para fazer como se fosse uma espécie de um diagrama, só para a gente poder entender aqui mais ou menos como que funciona. Então, primeiro, quando vocês começaram lá no primeiro período, vocês estavam lá na disciplina de algoritmos, vocês tinham lá no seu computador, estava aqui, esse aqui é como se fosse seu computador, desenho muito bem, vocês podem ver aí. Aí vocês vinham e rodavam um código lá, criavam um código em C, e esse código ele pegava e ele era compilado, deixa eu diminuir isso aqui, ele era compilado e executado na sua própria máquina. Tanto é que quando vocês compilavam, ele gerava um arquivinho lá, um exe, né? Se vocês levassem para outra máquina, vocês conseguiam executar sem ver o código-fonte. Então, ele é compilado e ele é executado na sua própria máquina. E quando a gente fala do desenvolvimento lá que vocês tinham também na disciplina de programação orientada a eventos, ela também funcionava dessa mesma maneira, só porque como vocês trabalhavam com o Java, ao invés de ser compilado, ele era interpretado. Então, você precisava da JVM lá na sua máquina rodando para que ela conseguisse ler, como se ele estivesse lendo linha a linha de código e executando os códigos em tempo real lá que você tinha lá dentro. Mas quem fazia essa leitura era a JVM. Quando a gente pega e muda a arquitetura, ao invés de trabalhar com a arquitetura dos softwares que a gente chama de desktop e passa a trabalhar com software web, que é o foco da nossa disciplina, a mecânica ela funciona um pouquinho diferente. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com software web, a gente precisa de ter, apesar de na maioria das vezes a gente conseguir executar na mesma máquina, a gente vai ter sempre dois papéis. A gente vai ter um papel do cliente e vai ter um papel do servidor. O que é a diferença entre cada um desses papéis? O cliente é quem vai fazer a requisição para poder conseguir acessar uma determinada página. E o servidor é quem vai responder essa requisição para que ele consiga lá devolver um valor. É a mesma coisa que acontece quando vocês vão entrar lá na internet. Então, imagina que você está aqui no seu computador, e aí você pega e vai e digita lá, eu quero entrar no site do IFTM. Então, você digita lá, iftm.edu.br. O que o navegador, no caso, o que o Chrome está fazendo? Ele está pegando, ele está lendo aquele endereço, e aí ele está enviando para algum lugar na internet, ou seja, ele está fazendo uma requisição, ou uma request, que geralmente a gente utiliza mais essa tecnologia. Aí esse vai ser interpretado lá pelo DNS, vocês viram lá um pouquinho de rede, aquele funcionamento lá, então ele interpreta que o www.iftm.edu.br, na verdade ele é como se fosse um nome bonito, então eu tenho de ir lá e eu tenho de encontrar qual que é o IP daquele camarada, daquela máquina, e aí ele vai ir ponto a ponto em vários lugares, até que chega num momento que ele consegue chegar em um lugar que é o quê? Que é justamente o servidor. Esse servidor é aonde o site está hospedado. E aí, quando ele chega nesse servidor, o servidor ele lê o que é a requisição, e aí ele vai devolver de volta para o navegador pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai devolver alguma coisa para a gente, que é uma resposta, ou uma response, que é a terminologia que a gente vai utilizar. Então, basicamente, toda vez que vocês acessarem um endereço web aí na internet, o que vocês vão estar fazendo é requisições para servidores, e esses servidores, quando eles verificarem aquelas requisições e ver, opa, esse aqui é meu, eu vou fazer o quê? Eu vou devolver uma resposta. E essa resposta ela pode vir de várias formas. Se eu pegar aqui e abrir o site do IFTM aqui agora, eu vou ligar o F12 aqui, que é o navegador, que é esse console aqui do navegador. Se eu entrar aqui no site do IFTM, observem aqui para vocês verem. iftm.edu.br. O que acontece? Não sei se meu computador está sem internet, mas está com internet. Observa que quando eu...
Eu falei lá, espera, na hora que tiver no próximo horário, eu ajudo a ajeitar os horários com vocês. Agora eu estou em aula. Se você quiser me esperar lá na sala de coordenação. Então, observa, quando eu fiz o acesso, eu fui e encontrei lá o meu servidor. E esse servidor, ele me devolveu um bocado de coisa aqui. Tudo isso aqui são respostas que esse meu servidor me devolveu. Então, ele me devolveu aqui uma página HTML, que é essa aqui, iftm.edu.br, que é uma página HTML. Ele me devolveu aqui um arquivo CSS de estilização do Bootstrap, ele devolveu um fonte Awesome, ele devolveu aqui uma estilização própria, ele devolveu alguns arquivos JavaScript, ele devolveu GIFs, ele devolveu PNGs. Tudo que é necessário para me compilar a minha página, o meu servidor vai me devolver na minha resposta. Então, quando você faz um acesso na internet, nada mais é do que você está fazendo esse acesso da requisição e o servidor vai te devolver esse bocado de coisa aqui para que o navegador consiga, a partir desse guia aqui, desse arquivo HTML, montar as informações na tela e estilizar a página para que vocês consigam enxergar. Então, basicamente, toda vez que vocês acessam uma página, o que está acontecendo é isso daqui. Só porque, quando vocês acessam a página inicial do IFTM, vocês podem ver que tem algumas características que vão mudar. Então, por exemplo, toda vez que vocês entram aqui, vocês podem ver que essas notícias aqui, elas vão modificando, elas não são as mesmas notícias. Por quê? Porque a gente tem, quando a gente faz a requisição por servidor, a gente pode ter uma resposta, que é o que a gente chama de resposta estática, e uma resposta dinâmica. Então, quando você faz uma requisição por servidor e ele te devolve uma página sempre igual, que é quando vocês pegaram lá na disciplina de web, provavelmente criaram lá uma tela, toda vez que vocês acessavam aquele arquivo .html, ele não devolvia sempre a mesma resposta. Ou seja, isso era uma requisição que estava me dando uma resposta estática. Agora, quando a gente tem algumas vezes que mudam de acordo com os nossos acessos, de acordo com a configuração que a gente faz dentro do nosso servidor, essa resposta pode ser dinâmica. Um exemplo bem claro, eu vou pegar, por exemplo, essa notícia aqui, ó, novas experiências estudantes do IFTM. Vocês podem ver que ele acessou uma página aqui chamada /notícias, index.php, e passando um ID aqui em cima. Esse é o ID da notícia que foi cadastrada provavelmente lá no banco de dados. Se eu vier aqui e mudar essa mesma página e trocando esse ID, vocês vão ver que eu vou carregar a mesma página, porém o conteúdo da notícia aqui mudando. Isso aqui é um exemplo claro de uma requisição dinâmica. De acordo com o ID que você está passando ali do banco de dados, ele está modificando o conteúdo da página e montando com a mesma página estilizada uma única vez, ele modifica o conteúdo de acordo com essa requisição. E o nosso foco da nossa disciplina nesse momento é justamente isso, a gente trabalhar de acordo com a parte, principalmente no desenvolvimento do servidor, para que a gente consiga fazer respostas dinâmicas para as nossas páginas web. Eu não sei até que nível que vocês chegaram a trabalhar na página, na desenvolvimento de aplicações web 1. Eu vou perguntando aqui para vocês, vocês vão me falando se vocês já viram isso aqui ou não. HTML, provavelmente vocês já viram, né? CSS, viram? Bootstrap, vocês chegaram a utilizar? Não? JavaScript? Sim. Vocês utilizaram uma biblioteca chamada jQuery? Sim. Vocês chegaram a trabalhar com PHP? Sim. Então vocês já conhecem esse esquema aqui todo que eu estou falando. No PHP basicamente é isso. Vocês tinham lá uma página, provavelmente vocês fizeram algum cadastro, alguma coisa simples, né? E aí de acordo com o ID que você passava lá em cima, ele devolvia essas páginas dinâmicas aqui para vocês. Então, esse conceito aqui de funcionamento, eu acho que está bem claro, certo? Alguma dúvida quanto a isso aqui ou está tranquilo? Beleza? Então, tranquilo. Então, se vocês trabalharam com PHP, aqui agora entra no momento da gente fazer uma definição. Por quê? Nós vamos trabalhar com um framework durante todo o semestre. Como vocês já trabalharam com PHP, eu indico que a gente siga utilizando a mesma linguagem e a gente pode utilizar um framework bastante conhecido, que é o Laravel. Vocês chegaram já a ouvir falar do Laravel? Você ficou com o Laravel. Vocês provavelmente você ficou com qual, então? Tem alguns frameworks aí de PHP, porém o mais famoso com
a comunidade mais consolidada, com certeza, é o Laravel. Então, a gente vai utilizar o Laravel aí para poder estar trabalhando com a parte de desenvolvimento de frameworks. E aí, quando a gente trabalha com o Laravel, a gente traz junto também uma outra característica, que o Laravel ele é um framework baseado no MVC, que vocês também devem estar conhecendo, mas vamos repassar aqui rapidamente só para a gente lembrar. Então, o que significa o MVC? O MVC ele é uma composição de 3 letras, né, que é o Model, View e Controller. Então, quando a gente pega e fala que um framework é MVC ou que a gente vai trabalhar com MVC, o que a gente está fazendo é que a gente está dividindo a nossa aplicação em camadas. E quando a gente fala essa divisão em camadas, quer dizer que as camadas elas vão ter responsabilidades. Quer dizer que essa camada da Model, ela tem que ser especialista no que ela faz e só nisso. Ela não vai fazer nada mais. A camada da View, ela tem que ser especialista no que ela faz e nada mais. E a camada do Controller também. E a gente tem de fazer de alguma forma com que essas camadas se comuniquem, para que então cada uma fazendo o seu trabalho direitinho, ele consiga retornar para a gente o resultado. Seria como se fosse uma linha de produção, onde você tem uma máquina que faz uma coisa, outra máquina que faz outra máquina que faz outra. Quando você pega e coloca as 3 em linha, como se fosse um formato de uma esteira, elas vão conseguir retornar para a gente um resultado. E aí a gente tem, na camada de model, ela é responsável por fazer a parte de persistência. Ou seja, a camada de model ela é especialista em comunicação com o banco de dados para fazer as funções básicas, consulta, exclusão, inserção, atualização. A gente tem um segundo momento que é a camada de view, que ela é a camada de interface. Então, ela vai ser especialista em produzir a interface que a gente vai utilizar com o usuário. Então, é nela que a gente vai ter o nosso CSS, a nossa estilização, a configuração das telas. E a camada de controller, ela é um orquestrador. É como se fosse um maestro. Por quê? Porque ela permite a comunicação entre a view e a model. Então, quando a gente vai acessar uma determinada página na view e quando ela for fazer uma requisição, ela vai fazer a requisição e vai passar para o controller vai passar para a model e depois ele vai devolver para a view. Seria como se ele pegasse da seguinte maneira: você tem aqui a sua interface gráfica, essa aqui é a view, aí ela vai fazer uma requisição lá, essa requisição, quando ela chegar lá no servidor, ela vai chegar no controller. Aí o controller vai fazer alguma operação lá no banco de dados, que é baseada na model, e aí o que ele devolver aqui, o controller vai pegar e vai devolver aqui para sua view. Então, o nosso MVC ele vai funcionar dessa maneira aqui. Apesar de estar a ordem das letras é um pouquinho diferente do padrão, né? Mas é mais ou menos assim que as nossas aplicações elas vão ser orquestradas. Tranquilo também a respeito do MVC? Acho que não tem nenhuma dúvida, não, né? Então, a gente tira aí as duas partes principais da nossa aplicação do que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar arquitetura cliente-servidor, sendo que o servidor, ele inicialmente vai estar rodando a nossa própria máquina, mas a nossa máquina nós vamos configurar o ambiente para que ela se comporte como se fosse um servidor de web. Então, ela vai funcionar como se fosse um servidor web, mas vai rodar a nossa aplicação aqui. E a gente vai utilizar o MVC, porque o Laravel ele é baseado no MVC. Boa noite. Ok? Então, nós temos aí as duas partes-chave da nossa aplicação, das nossas aulas aí. O que nós vamos precisar de instalar na nossa máquina? Aí aqui agora, eu vou até anotar aqui, porque depois eu coloco lá para vocês. Primeira coisa que vocês vão precisar, editor de texto, qualquer um. Eu vou utilizar o Notepad++, porque eu tenho costume com ele. Vocês podem utilizar qualquer coisa que vocês quiserem, Visual Studio Code. Eu acho que tem tudo isso instalado aí nas máquinas, vocês escolhem o que vocês quiserem. Segunda coisa que a gente precisa ter instalado, nós vamos precisar de um champ. Mas nós não vamos utilizar tudo do champ, nós vamos utilizar apenas o PHP e o MySQL, que nós vamos trabalhar aqui do champ. Nós não precisamos do Apache, nós não precisamos das outras coisas.
Mas aí é mais fácil do que você instalar o PHP e o MySQL, ter de fazer toda a configuração da sua máquina e tal. Recomendo que vocês instalem o Champ, que é mais fácil. Terceira coisa, esses frameworks modernos, eles não funcionam, a gente precisa de ter um negócio que a gente chama de gerenciador de dependências. E no caso nós vamos utilizar o Composer. Por que serve esse gerenciador de dependências? Quando você pegar, por exemplo, e você está desenvolvendo um sistema qualquer, você vai chegar em alguns momentos que você vai querer, talvez, utilizar algumas funções de terceiros, etc. Então, antigamente, quando a gente queria utilizar uma função de terceiros, o que a gente fazia? A gente ia lá no site, baixava uma DLL, baixava uma biblioteca, alguma coisa assim. Hoje em dia, geralmente, todo o framework, ele costuma ter esse gerenciador de dependências, que é um local onde todas essas bibliotecas de terceiros, elas estão centralizadas. E aí, quando a gente cria um projeto, ao invés da gente ir lá e baixar, a gente só vem pelo gerenciador de dependência e fala, meu projeto vai utilizar tal biblioteca. E aí, o gerenciador de dependências ele já vai ser responsável por fazer essa conexão lá nessa base de dados e importar essas bibliotecas necessárias para a gente quando for pertinente. Isso é mais interessante ainda por quê? Porque quando a gente pegar e enviar os nossos projetos para outra pessoa via um repositório, a gente não precisa enviar essas bibliotecas, a gente basta enviar a referência, que aí na hora que a outra pessoa for baixar na máquina dela, ela vai verificar e rodar o projeto vai verificar quais são as dependências necessárias e baixar essas dependências automaticamente. Então a gente vai utilizar o Composer. E por último, mas não menos necessário, nós vamos trabalhar com o Git. Vocês vão precisar ter uma conta no GitHub. Por quê? Porque nós vamos nos habituar a trabalhar sempre versionando nosso código e colocando ele em repositórios remotos. Vocês já têm conta no GitHub? Beleza. Todas as entregas de atividades vão ser pelo GitHub. Eu não vou receber nada por e-mail, nem nada desse tipo. Eu só quero o linkzinho do GitHub lá, já vai valer para mim. Então, nós vamos precisar de ter esses componentes aqui que vão ser necessários para o nosso desenvolvimento. Todos esses componentes, se eu não me engano, já estão instalados nessas máquinas que vocês estão utilizando. Se caso não tiver algum, depois a gente tem que solicitar. Eu vou até pedir que vocês façam esse favor para mim. Abre aí no console, deixa eu só ver se... Abre um CMD aí, por favor. Eu até descubro agora. Digita Composer e dá um enter. Vamos ver se está instalado. Já está instalado o Composer. Só pela demora eu já sei. Ou não. É só o Composer, só para ver que ele vai retornar a versão e vai retornar aquele helper, se caso não tiver, como você não passou nenhum comando. Aí, ó, retornou o helper dele. Você vai falar, ó, não entendi esse comando. E agora digita Git. E dá o mesmo RT. Também. Então, também já tem instalado o Composer e o Git nessas máquinas. Se alguém quiser instalar na máquina, pode tentar também, né? Não tem nenhum problema. Mas na próxima aula, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui na minha máquina, vou limpar ela e vou fazer a instalação de todos os componentes que são necessários. Então aí também vai ficar gravado, e aí se alguém quiser trazer o notebook, não sei, para poder fazer essas instalações, vocês podem ir seguindo passo a passo junto comigo. Na próxima aula eu vou fazer isso daí. Ok? Então, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Então, o que eu tenho para passar para vocês hoje é isso. Nós vamos começar mesmo na próxima aula, que vai ser... Não sei se a nossa próxima aula é quarta ou se é quinta. Aí nós vamos começar já a programar. Mas hoje eu queria só fazer essa introdução mesmo com vocês, para poder explicar os conteúdos das disciplinas, etc. Até mesmo porque você já viu que tem um monte de gente me caçando para fazer ajuste de matrícula. Se algum de vocês também tiver com matrícula bagunçada, eu vou estar indo na passala da coordenação agora para fazer os ajustes. E é isso, então. Eu vou deixar essas informações aqui lá no Google Classroom, porque aí já está lá no portal. Aí eu vou pôr aqui já componentes necessários para as aulas.
Eu não vou postar nada lá dentro do Virtual IF, tá? Só o link do Classroom. O resto vai ser tudo pelo Classroom. E, como eu falei, todas as minhas aulas eu vou gravando elas, aí eu já subo, logo após eu já subo no YouTube, já disponibilizo os links aqui também pelo Classroom para vocês. Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui.